Visita ao cliente. O terceiro passo de um processo de venda é a visita ao cliente, que geralmente acontece em dois momentos distintos. A primeira visita é para apresentar a empresa, falar da sua função e sua importância como consultor financeiro, despertar as necessidades do cliente e conhecer os seus sonhos e projetos de vida, para que você tenha informações suficientes para elaborar o planejamento financeiro dentro das necessidades de cada cliente. A segunda visita será então para a apresentação do planejamento e, se fizer sentido para ele, segue-se o fechamento. Assim, como vemos na tela. Primeira visita: este é o momento da apresentação do seu negócio, começando pela sua autoapresentação, seguida de um quebra-gelo, uma oportunidade ímpar de você criar um rapport com seu cliente para ganhar a sua atenção e credibilidade. A partir daí, você pode então apresentar o seu folder para começar a identificar ou mesmo despertar as necessidades do seu cliente. Uma vez identificadas as necessidades, você então vai confirmá-las, através do que chamamos de averiguação dos fatos. Chegamos então ao final da primeira visita. Agora você volta para o seu escritório para a elaboração do planejamento financeiro do cliente. É extremamente importante não esquecer de, antes de sair, já deixar agendada a sua segunda visita ou visita de fechamento, além de pegar as recomendações do cliente. Falaremos mais tarde sobre as recomendações. Uma vez concluído o planejamento, lembrando ainda que a visita de fechamento já ficou agendada e por isso você não deve se demorar na construção do planejamento. O ideal é voltar entre 2 a 4 dias depois da primeira visita. Segunda visita. Este é o momento de você apresentar o planejamento financeiro para o seu cliente. Coloque sua energia no mais alto nível e prepare para o fechamento. Mas não pense que será assim tão fácil. Seus clientes, principalmente aqueles que ainda não estão inseridos no mercado financeiro com algum tipo de produto ou atividade, farão objeções, e quando isso acontecer, lembre-se da aula anterior quando tratamos de como lidar com elas. Quero aproveitar para reforçar seus argumentos com algumas dicas e técnicas. Lidando com as objeções. É muito normal que o cliente tenha suas objeções, e você já aprendeu como lidar com elas? Durante a apresentação, na primeira visita, ou mesmo na segunda ou no momento do fechamento, o consultor poderá usar técnicas que o ajudarão a alterar a maneira como o cliente pensa a respeito do seguro de vida ou qualquer outro produto que esteja sendo oferecido, motivando-o a contratar uma solução personalizada para suas necessidades. Vejamos então as técnicas mais eficazes de tratamento de objeções. Sim, mas. Bumerangue. Concordância tácita. Recapitulação. Força do silêncio. Técnica dos 5 sims. Além das histórias de conexões e frases poderosas. Para que tudo aconteça da maneira certa e com o consultor no controle das ações, é necessário que alguns pontos estejam previstos e bem organizados. Assim, caberá ao consultor se preparar, tanto quanto possível, para ter pleno domínio de todas as informações que serão levadas ao cliente. Além disso, é importante observar os seguintes pontos. Primeiro, sempre que possível, marque a apresentação na casa do cliente potencial. A casa do cliente é, por excelência, o melhor lugar para realizar a segunda visita, pois abriga quase tudo o que foi descrito no levantamento de suas necessidades, além de ser o lugar mais propício para se falar com a tranquilidade necessária sobre a família e os projetos e sonhos dos filhos. Segundo, você pode citar vários motivos que justificam a necessidade de se fazer um seguro de vida, listando os diversos benefícios que poderiam ser conquistados ao adquirir uma apólice. Terceiro, procure utilizar argumentos lógicos ao conduzir o diálogo. Vejamos algumas formas de vencer as objeções. Primeira técnica. Sim, mas. O consultor não precisa discutir com o cliente seus pontos de vista, existe um método, sim, mas. Por exemplo, você dirá, sim, eu entendo seus pensamentos, mas. Vejamos por este outro prisma. Usando a técnica, sim, mas. Primeiro você concordará com o cliente e depois falará sobre o motivo de se contratar o seguro de vida. Esse motivo obviamente tem que ser aquele que o cliente não conhecia. A técnica sim, mas.
É o mais usado no tratamento das objeções gerais, e podemos dizer que é o mais eficaz de todos. Ao mesmo tempo que demonstra concordar com o cliente, você poderá explicar a ele sobre os motivos de se contratar o seguro de vida, mantendo, assim, uma apresentação ativa. Segunda técnica. Boomerang. A técnica boomerang é parecida com a sim, mas depois de aceitar a objeção, você faz com que o cliente pense ativamente sobre contratar o seguro de vida. Na técnica sim, mas apresentam-se ao cliente os novos pensamentos que devem ser considerados. No método boomerang, tenta-se fazer com que o motivo de não contratar o seguro de vida se torne justamente o motivo para a contratação. Por exemplo, suponhamos que você levou o seu carro à oficina para consertar o freio. Foi passado um orçamento de conserto de R$ 600. Você diz: não tenho condições de pagar isso. Então o mecânico responde: e você tem condições de não consertar esse freio? Se acontecer um acidente, você gastará muito mais do que R$ 600. Essa técnica é a mais adequada ao cliente potencial que diz: não sei o que pode acontecer futuramente. No nosso caso, um bom argumento seria: contratando esse plano de seguro, o senhor estará transferindo seu risco para a seguradora e, com certeza, poderá deixar uma proteção financeira considerável para a sua família. Essa será uma tranquilidade não só para a família, mas para o senhor também. Não é o mais necessário no momento? Recapitulação. A terceira técnica é o que chamamos de técnica da recapitulação que expõe inúmeras vantagens do seguro de vida, tendo como princípio lidar com as objeções do cliente. Vamos supor que você queira uma casa grande e tenha encontrado uma, mas ela fica no subúrbio e você diz ao corretor de imóveis que é longe demais do seu trabalho. O corretor de imóveis dirá o seguinte, tratando essa objeção: é verdade. No começo o senhor vai sentir um pouco que é um lugar de difícil acesso, mas com o tempo irá perceber o quanto é bom morar aqui. Primeiro, tanto a casa como o terreno são espaçosos, tranquilos, e você poderá ter a sua privacidade. A região também é muito calma e agradável. Para os seus filhos, a escola vai estar mais próxima e haverá maior facilidade de locomoção. Além disso, essa região tem valorizado muito, será um bom investimento para o senhor. Você precisa ter sempre o controle do diálogo. Deve decidir se ignora as objeções ou as explica detalhadamente. Aceitação implícita ou concordância tácita. Esta técnica implica em tirar 2 sims do cliente, por isso chamamos de concordância tácita. Talvez o cliente potencial tenha alguma objeção que não foi levantada até então. Nesse caso, deve-se dizer a frase do cliente em outras palavras. E obter a concordância de que se não tiver esse problema contratarei o seguro de vida. Após detectar que esse é o único obstáculo, deve-se empenhar nesse problema até que o cliente potencial fique satisfeito. Após obter a concordância tácita, inicia-se o preenchimento da proposta de seguro. Se o motivo apresentado pelo cliente não for resolvido logo, prossegue-se usando o método de exemplos práticos. Na maioria das vezes, mesmo que o cliente potencial diga o verdadeiro motivo, quando falar, ele perceberá que não é tão grave a ponto de precisar adiar a contratação do seguro de vida. Assim, você levará ao cliente a dizer sim 2 vezes e certamente finalizará o processo de compra. Técnica da reflexão, silêncio. A experiência nos diz que você também será capaz de usar a força do silêncio, uma técnica eficaz comprovada por muitos consultores. Logo após terminar a apresentação, ficar em silêncio por alguns segundos. Com isso, a sua conversa com o cliente vai penetrando sua mente e coração. Ao terminar a apresentação, mesmo que o cliente esteja convencido, é normal querer adiar a sua decisão, e se ele fica em silêncio, pensando e você também fica, ele sentirá que precisa decidir.